Fala, moçada, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vou dar continuidade na nossa disciplina aí, tá? Anatomia Humana, professor Ederson Witz, tá? Hoje eu vou continuar falando sobre o sistema nervoso, tá, pessoal? Salvo engano, essa é a terceira parte aí do sistema nervoso, tá? Peço para você que ainda não assistiu, dá uma olhada nas aulas anteriores, porque a disciplina de anatomia humana ela é uma sequência, tá? Então são informações que vão se acumulando. Então, é um pré-requisito a gente entender o que nós falamos nas partes anteriores aí, tá ok? Hoje é dia 11, tá? 11 de maio de 2020, tá? Na última aula eu já falei para vocês, sobre as meninges, né? Dura mater, aracnoide, pia mater, tá? Falei dos espaços extra, né? Ou epidural, né, subdural, subaracnoide e subpial, tá? Então falamos sobre os espaços. Eu também falei, pessoal, com vocês sobre o LCR, né, que é o líquor cefalo-raquidiano, tá? Ou líquido cérebro espinhal, que é aquele líquido que fica entre as meninges ali no espaço subaracnoide e também que fica localizado nos ventrículos cerebrais, tá? Falei para vocês que ele é formado a partir das células ependimárias que vão formar o plexo coroide, né? Então, ali no assoalho do primeiro e segundo ventrículo e no teto do terceiro e quarto ventrículo ali, tá? Então, são informações que eu já falei para vocês. Falei que o LCR ele fica circulando, que ele tem função de antimicrobiano, atua no controle da pressão intracraniana, né? E ele vai auxiliar na proteção aí do sistema nervoso central, que, como eu já falei para vocês, é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal, né? Na última aula também eu falei sobre as vesículas embrionárias, né? Ou vesículas primordiais, que é formada a partir do prosencéfalo, do mesencéfalo e do rombencéfalo, tá? Então, como eu falei para vocês, o prosencéfalo ele se divide formando o telencéfalo e o diencéfalo. O mesencéfalo ele cresce e não se divide, continua sendo o mesencéfalo, né? E o rombencéfalo, eu falei para vocês que ele cresce e se divide formando o metencéfalo e o mielencéfalo, tá? E o restante é a medula primitiva ali, tá? E eu falei para vocês que o telencéfalo e o diencéfalo, ele vai dar origem, pessoal, a os hemisférios cerebrais, não é isso? O cérebro do lado direito e esquerdo. Falei para vocês que o mesencéfalo ele continua se desenvolvendo, mas não se divide, e o mesencéfalo vai compor uma parte do sistema nervoso central, né, do encéfalo, na verdade, que é chamado de tronco encefálico, tá? E eu falei para vocês que o metencéfalo ele vai se dividir formando, né, a estrutura que é a ponte, né, e o cerebelo, né? E eu falei para vocês que o mielencéfalo vai formar o bulbo, tá? E tanto o mesencéfalo, quanto o ponte, quanto o bulbo, todas essas estruturas vão formar o tronco encefálico, tá? Então são informações que eu já falei para vocês, tá? E o restante da medula primitiva, ele vai dar origem à nossa medula espinal, tá? Então a medula espinal vai ser formada a partir dessa evolução do restante do tubo neural, né? Que é a medula primitiva aí, beleza? Então, pessoal, hoje nós vamos começar falando sobre os ventrículos e suas comunicações, tá? Quando nós falamos, pessoal, de ventrículos, tá, e suas comunicações, a primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte, que ventrículo é uma cavidade, tá? Ventrículo é um espaço que nós temos ali, tá? No nosso corpo existem outras estruturas que são também cavidades que têm outros nomes, tá? Porém, existem algumas cavidades que são chamadas de ventrículos, tá? Então nós temos, por exemplo, pessoal, né, os ventrículos cardíacos, né? Ventrículo esquerdo e direito lá no coração, mas nós também temos os ventrículos cerebrais, tá? Então os ventrículos cerebrais são ventrículos, são cavidades que existem ali no encéfalo, tá ok? E comunicações por quê? Porque existe, pessoal, a necessidade de fluir uma circulação, tá? Essa circulação que eu me refiro aqui, ela é secundária à nossa circulação sanguínea, tá? Então existe sim artérias e veias e capilares levando e trazendo sangue e fazendo a perfusão no tecido, lá no nosso encéfalo,
mas também existe uma circulação acessória, que é a circulação desse líquido chamado de líquido sinovial, perdão, líquido cerebral, tá? Esse líquido cerebral, ou LCR, né, que é o líquor cefalorraquidiano, ou líquor cerebroespinhal, esse líquido, pessoal, ele também vai circular no nosso sistema nervoso central, tanto no encéfalo quanto na medula, tá? Considerando, pessoal, o tamanho da estrutura medular, da medula espinal, o principal local de circulação, né, são ali, né, os espaços subaracnoides, né? Então, como a gente viu lá naquela parte posterior, né, o espaço subaracnoide é aquele espaço aqui, ó, nessa margem, em que vai circular o LCR. Porém, pessoal, existe aí um espaço intramedular, que é esse canal central da medula espinhal. Então, esse canal central também vai circular um determinado volume. Então, aqui nós temos o canal central circulando o LCR e envolvendo as meninges, nós temos o espaço subaracnoide circulando o LCR, tá? Considerando a medula, o local de circulação vai ser esse daqui. Porém, pessoal, aqui no nosso encéfalo, nós temos, né, uma estrutura maior. Então, o encéfalo é uma estrutura mais volumosa e, obviamente, vai ter mais, né, líquido circulando aqui, tá? Então, professor, aonde que vai circular esse líquido, pessoal? Esse líquido no cérebro, né, e no encéfalo, né, nós vamos ter ele circulando aqui nos ventrículos cerebrais e vamos ter ele circulando também, pessoal, nessas fissuras aqui que nós chamamos de sulcos, tá? Sulcos cerebrais, tá? Então, aqui nessa região aqui nós temos a maior parte da circulação, né, da ocupação desse líquido cerebral, tá? Esse LCR, tá? Então, o que eu já falei aqui para vocês? Falei que o ventrículo são cavidades, são espaços que existem no cérebro, tá? Para que existe esse espaço, pessoal? Para circulação desse líquido. Professor, é somente para isso? Não, pessoal. Pensa comigo, ó, dá uma olhada aqui nessa imagem. Esquece essa tumoração aqui, essa lesão, né? Então, esquece isso aqui, tá? Agora, imagina o seguinte, pessoal, ó, observem que aqui, ó, existem sulcos, né? E aqui no meio existem os ventrículos, aqui também embaixo, ó. Então, os ventrículos, os sulcos, são regiões no encéfalo que possibilita, né, em caso, por exemplo, de um inchaço, né, um edema, né, no cérebro, no encéfalo aqui, que exista a possibilidade, pessoal, né, em um processo inflamatório, existe a possibilidade de o encéfalo, né, a massa encefálica aqui, as células nervosas, poderem se expandir. Então, o que acontece, pessoal? Imaginem que se nós não tivéssemos esses espaços, o que aconteceria? Se você tem, por exemplo, um traumatismo crânioencefálico, né, ou se você tem um tumor, né, um câncer, ou se você tem um aneurisma, ou se você tem um acidente vascular, ou qualquer outra forma, né, de expansão interna do seu encéfalo, o que aconteceria? Não haveria espaços para onde o encéfalo poder, né, se defender contra essa pressão. Então, observem aqui, pessoal, nessa imagem à direita, tá? Aqui, ó, seguindo o mouse aqui. Aqui nós temos uma massa formada, que eu não sei qual que é o diagnóstico, mas vamos imaginar que isso aqui seja um tumor, tá? Imagine que esse tumor está crescendo nesse tecido cerebral. O que vai acontecer? Esse tumor vai crescendo, né? Se aqui desse lado vai estar o crânio, então não tem como ele crescer para cá. Imagine que todo esse espaço tivesse preenchido por células nervosas. O que ia acontecer? Não ia ter para onde esse indivíduo ter uma expansão interna. Na prática, o que aconteceria? Essa expansão de massa encefálica, ela acarretaria em uma complicação, numa piora, num quadro de agravo muito mais rápido. Então, o indivíduo teria um quadro agudo, né, de complicações, tá? Por que
pode não acontecer esse quadro agudo, porque de forma que a massa tumoral aqui nesse caso vai crescendo, a expansão se projeta para um lado, tem um encéfalo, então não vai mais, não tem o crânio, não vai se expandir para cima do crânio, né? A força de crescimento não é suficiente para empurrar o crânio. Então, mas ela vai ser suficiente para empurrar essa massa aqui, ó. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal, nesse exemplo hipotético que eu estou falando, tá? A massa, ela vai crescer nesse sentido, tá? Nesse sentido, tá? Então, para lá, tá? Para cá, ela não vai conseguir crescer, por quê? Porque tem a estrutura craniana. Então, ele vai crescer nesse sentido, tá? Como aqui existem espaços para que essa massa cresça, nós vamos ter o quê? Um mecanismo para diminuir a evolução desse quadro, tá? Então, esses espaços, eles vão atuar nesse momento aqui como um mecanismo para que a massa continue crescendo, porém, sem causar de forma rápida a sua, né, complicação, tá? Então, seria uma das formas que o ventrículo ajudaria, tá? Então, pessoal, os ventrículos cerebrais, eles vão possibilitar comunicações aqui no cérebro, ok? Perdão, no encéfalo, tá? Tanto no cérebro quanto no tronco cefálico e no cerebelo aqui. Então, ele vai possibilitar essa comunicação. Essa comunicação de quê, professor? Comunicação de líquor. O que é esse líquor? É o LCR, é aquele líquido que vai circular ali, ok? Professor, quais são os ventrículos? Nós temos, pessoal, basicamente 4 ventrículos, tá? Os ventrículos laterais, que são o ventrículo 1 e 2, tá? Ok? Os ventrículos laterais, 1 e 2, tá? Professor, o que é esse ventrículo lateral? Ó, o que é esse ventrículo lateral? Deixa eu pegar aqui uma imagem aqui, ver se eu consigo, né? Eu consigo mostrar para vocês aqui, tá? Então, observem que, pessoal, aqui eu tenho o nosso sistema nervoso, tá? Eu vou colocar aqui o sistema nervoso central, tá? Ó, e aqui, pessoal, observem que, ó, eu tenho ó, aqui eu tenho 2 hemisférios, tá? Percebam, pessoal, que essa linha longitudinal que tem aqui, ó, separando os dois lados, tá? Essa linha longitudinal, ela vai separar o cérebro do lado direito e do lado esquerdo. Então, aqui dentro, pessoal, existem, tá? Aqui dentro existem orifícios, espaços, tá? Esses espaços que temos aqui são, né, os hemisférios, tá? Os hemisférios, perdão, os ventrículos, tá? Então, nós temos tanto o ventrículo, né, do lado direito, que nesse caso eu tirei o cérebro, né? Quanto do lado esquerdo, tá? Então, o orifício que nós vamos ter aqui do lado direito é chamado ventrículo lateral, tá? Direito. Nós temos, né, o ventrículo do lado esquerdo, tá? Então, observem aqui o que eu destaquei ele para vocês visualizarem. Então, aqui nós temos um ventrículo, né, do lado direito, tá? Esse ventrículo, pessoal, nós temos aí tanto os ventrículos 1 e 2, né, o que nós chamamos de laterais, tá? Esses ventrículos 1 e 2, ou laterais, como eu disse para vocês, esses ventrículos eles vão possibilitar a circulação do LCR, tá? Então nós vamos ter essa estrutura aqui entre, né, o nosso encéfalo aí, tá ok? Então, esses espaços que nós temos ali. Beleza? Eu acho que deu para vocês compreender, tá?
observem na imagem, pessoal, ó. Então, aqui, essa imagem, o que está sendo apontado aqui? Os ventrículos, né? Nesse caso, laterais, tá? 1 e 2, ok? Então, em anatomia, vocês têm que se preocupar com a nomenclatura estrutural. Então, aqui é o que, professor? Isso aqui é um ventrículo. O que é um ventrículo? É um espaço. O que ele faz? Ele vai possibilitar a comunicação através do LCR, que é o líquido. Então, nós temos o ventrículo 1, né, e ventrículo 2, tá? Esses ventrículos 1 e 2 são chamados também, vou colocar o igual, de ventrículos laterais, tá, ok? Ventrículos laterais. Então, aqui nós temos mostrando para vocês, né, as estruturas aí, tá? Ventrículos 1 e 2 e ventrículos laterais. O que mais, pessoal? Aqui nessa parte inferior, aqui, ó, tá? Aqui nessa parte inferior, ou seja, embaixo ali do corpo caloso ali, ó, aqui está representando, a gente consegue visualizar nessa estrutura, né? O que é aquilo ali, professor? Isso aqui, pessoal, que vai estar aqui, ó, né, nessa região aqui, ó, tá? Isso aqui é o terceiro ventrículo, tá? Então, está destacado aqui, né? E aqui também está. Nós temos o terceiro ventrículo. Beleza? Então, o terceiro ventrículo é um tipo de ventrículo, tá? Ele é colocado o terceiro. Por que tem essa nomenclatura de ventrículos, né? 1 e 2, 3 e 4? Pela localização, tá? A gente vai ver em anatomia que determinadas estruturas, devido ao posicionamento, elas são denominadas através dos algarismos romanos, tá? Então, o ventrículo antigamente era separado 1 e 2, como eu mostrei para vocês, tá? Hoje, o termo mais utilizado é ventrículo lateral, como está aqui, tá? Por que ventrículo lateral? Porque os dois, eles não estão um, né, superiormente ao outro, eles estão um do lado do outro. Então, a altura, a gente chama de crânio ou céfalo-podálico, né, da cabeça para baixo, aos pés, eles estão de formas, né, ligados, tá? A sua estrutura e na mesma altura, tá? Então, esse posicionamento, como eu disse para vocês, são ventrículos 1 e 2. Porém, como eles estão na mesma altura, o termo mais adequado a se usar é ventrículo lateral. Por que lateral? Porque eles estão lateralmente a essa linha que eu tinha mostrado para vocês, que é a linha longitudinal ali, né? O sulco longitudinal que separa o cérebro do lado esquerdo e do lado direito, tá? Então, nós temos os ventrículos laterais, ou 1 e 2, como eu disse para vocês. Esses ventrículos estão mais acima, por isso que eles são, né, os 1 e 2. Abaixo deles, aqui sim eu tenho uma cavidade que está inferiormente aos ventrículos ali. Essa cavidade, pessoal, é chamada de terceiro ventrículo, tá? O terceiro ventrículo está abaixo dos ventrículos laterais, tá? Então, ele está nessa região aqui, ó, próximo ao hipotálamo, ao tálamo, né, que é essa estrutura do meio aqui, ó. Então, aqui é o terceiro ventrículo, tá? E o quarto ventrículo? O quarto ventrículo, pessoal, ele está localizado aqui, ó, nessa porção mais inferior ao terceiro ventrículo, tá? Então, observem que o ventrículo 1 e 2 está mais em cima, né, que são os laterais. O ventrículo 3, ou o terceiro ventrículo, está mais embaixo. E o quarto ventrículo está mais embaixo ainda, ele é mais inferior, tá? Então, quanto maior o número, mais baixo ele está, a sua posição, tá? A sua situação ou a sua localização aí, tá? Então, quantos ventrículos nós temos, pessoal? Quantos nós temos? 4 ventrículos, beleza? Quantos são? 4. Quais são os ventrículos que nós temos? Nós temos, pessoal, né, o ventrículo 1 e 2, que são chamados de ventrículos laterais, e nós temos o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo, tá? Esses ventrículos laterais, pessoal, eles vão corresponder àquela estrutura da vesícula embrionária que nós chamamos de telencéfalo, tá? Então ele vai corresponder àquela estrutura ali, tá? O terceiro ventrículo, que é esse ventrículo aqui, né, mais inferior aos laterais,
esse ventrículo ele vai corresponder, pessoal, o ventrículo, a parte lá que nós chamamos lá de diencéfalo, tá? Então ele vai corresponder àquela parte lá. E o quarto ventrículo, a luz dele, pessoal, vai corresponder àquela parte que nós chamamos de rombencéfalo, né? Na sua parte inicial lá. Tá? Não precisa se prender a tudo isso que eu estou falando, né? Aonde que ele é chamado também, etc. Porque aqui é dar um conceito para vocês começarem a entender a estrutura do sistema nervoso, tá? Outra coisa que é importante, pessoal, vocês visualizarem, tá? Ó, aqui, né, essa parte aqui, ó, nós temos o primeiro e segundo ventrículo, então ventrículos laterais. Aqui nessa parte aqui, ó, nós temos, né, o terceiro ventrículo, tá? Vou colocar o 3 aqui. E nessa parte aqui, ó, nós temos o quarto ventrículo, tá? Aqui já está até escrito, né? Então, o quarto ventrículo aí, tá? Então, esses são os ventrículos cerebrais, tá? Os ventrículos, pessoal, eles possuem comunicações, tá? Então, existem espaços aí que eles vão se comunicar para que esse líquido possa circular, tá? Então, nós temos as cisternas aí, que nós não vamos se prender muito a isso. O que eu queria detalhar aqui com vocês, que vocês pudessem visualizar, é esse cara aqui, ó, que é o aqueduto cerebral, tá? Que antigamente ele era muito chamado, ainda hoje vocês vão ouvir talvez, chamado de aqueduto de Sylvius, tá? Então, esse aqueduto cerebral, que eu queria comentar com vocês, é esse canalículo que existe aqui, ó, esse caminho, tá? Esse canal que vai ligar o terceiro com o quarto ventrículo. Então, tá vendo? Ó, o terceiro ventrículo e aqui o quarto ventrículo. Então, ligando os dois, tá? Ele vai descer para essa região aqui, tá? Então, o aqueduto cerebral, pessoal, é uma estrutura, é uma coisa importante de se comentar. Por quê? Porque aqui, pessoal, nesse aqueduto cerebral, nesse espaço, que muitas das vezes acontece um processo, um fenômeno, talvez vocês já ouviram falar, chamado de hidrocefalia, tá? Então, deixa eu ver se eu pego aqui uma imagem, tá? Hidrocefalia. Então, a hidrocefalia pode acontecer, é só ali que acontece, professor? Não, não é só ali que acontece, tá? Porém, ali no aqueduto cerebral é um dos problemas, né, que mais ocorre, tá, pessoal? Então, o que é a hidrocefalia? Para que vocês entendam, tá? A hidrocefalia é uma condição clínica em que o indivíduo, pessoal, ele possui uma má circulação, tá? Então, o que é comum? Não vou falar que todas as situações acontecem dessa forma, mas o que é comum aqui, ó? É comum, pessoal, ter uma obstrução aqui, tá? Então, obstrui o aqueduto cerebral, tá? É só aqui que obstrui? Não, pessoal. Estou dando um exemplo aqui para vocês acompanhar de forma clínica. Então, se tiver uma obstrução aqui, o que vai acontecer? Lembra que aqui, ó, tem o plexo coroide, né? Então, o plexo coroide está aqui, tem plexo coroide aqui e tem plexo coroide aqui, né? No quarto ventrículo. Então, os plexocoroides são aqueles aglomerados de células ependimárias que produzem o LCR. Então, imagina o seguinte, as células vão produzir o LCR aqui, vai encher os ventrículos de LCR, né? Então, vai encher os ventrículos de LCR. Aí, esses ventrículos vão se comunicar com esses sulcos aqui, com algumas cisternas. Então, o que vai acontecer? Esse líquido vai se expandir por esses espaços. Só que esse líquido deveria, pela gravidade, também descer para o quarto ventrículo, do quarto ventrículo vir para o espaço subaracnoide, circular pela medula e depois ser reabsorvido. Mas, por condição que há uma obstrução aqui, por exemplo, esse líquido vai começar a se acumular aqui, ele não vai descer. Então, a reabsorção aqui vai ser menor, porque não está vindo o líquido para reabsorver, e a consequência nós vamos ter um aumento do LCR sendo produzido no encéfalo. E aí, professor, o que vai acontecer? Como geralmente isso aqui é uma disfunção que acontece normalmente, tá? Salva as condições de cânceres ali que acontecem em adultos, em jovens, né? Mas normalmente acontece lá na fase de formação
isso após a formação embrionária, uma falha ali, né? E ocorre que durante essa fase, após o nascimento, ele começa a se acumular, tá? Então ele vai se acumulando nos primeiro e segundo ventrículo ali, e como nós sabemos aí que durante a fase inicial de vida, o crânio ainda não está soldado, né? A gente viu lá no sistema articular que as junturas fibrosas ainda não está soldada, não tem, ou seja, o crânio não está sólido, não está osso, né? Um osso soldado, né? Ele começa a se expandir e fica naquela característica que vocês conseguiram visualizar ali nessa imagem da internet aqui, tá? Então nós temos uma expansão, né, craniana, tá? Então é muito feio, né, pessoal, isso aí, tá? Claro que isso aqui pode causar problemas aí, né? Pode disfunção neurológica, morrer ali, né, por consequência disso, tá? Vamos ver aqui se eu tenho... Ó, quero mostrar para vocês aqui, vamos ver se eu encontro um exemplo aqui de um procedimento cirúrgico, tá? Então, ó, observa aqui aquela criança que nós vimos ali, né? Aparentemente é a mesma, né? Então, o que é feito aqui, pessoal? É feito um procedimento cirúrgico, tá? O que esse procedimento basicamente vai fazer? Ele vai, se tem uma obstrução lá no aqueduto cerebral, então eles vão desobstruir. Então, aquela obstrução ali, ela vai cessar e o líquido vai começar a circular, tá? Então, essa condição, geralmente se coloca uma válvula para controlar a quantidade de líquido que pode circular, tá? Não abrir tudo de uma vez, né? Mas, geralmente é feito assim, tá, pessoal? Minha aula aqui não é de hidrocefalia, tá? Mas, já que eu estou falando sobre os ventrículos e a comunicação, é importante vocês já entenderem nesse momento mais ou menos como é que funciona, tá? A palavra hidro vem de água e cefalia vem de cabeça, céfalo, né? Então, seria, ao pé da letra, um acúmulo de água, né? Na cabeça aí, tá ok? A água nós sabemos que é o LCR ali, tá? Aqui a gente consegue visualizar os ventrículos laterais, né? Direito e esquerdo, 1 e 2, né? Aqui o terceiro ventrículo, tá? Essa porção aqui. E aqui embaixo o quarto ventrículo, beleza? É isso que eu gostaria de falar com vocês, né? Aqui tem uma radiografia, né? Na verdade, um exame de imagem, uma ressonância magnética, né? Como está aqui. E essa ressonância está apontando, tá? Aquele fenômeno que eu disse para vocês, que é a hidrocefalia, tá? Nesse caso obstrutivo, por uma estenose, né? Um estreitamento congênito do aqueduto, né? Do mesencéfalo, tá? Que é aquele aqueduto cerebral lá, ok? Vamos lá, continuando, pessoal. Existe uma divisão anatômica do sistema nervoso, tá? Então, anatomicamente falando, pessoal, nós temos aí uma divisão, tá? E eu vou ter que aumentar aqui a tela para mim poder ir mostrando para vocês aí, tá? Então, observem que, pessoal, divisão anatômica. Então, pessoal, entenda o seguinte, o sistema nervoso, que é o SN, ele é dividido, tá? Ele é dividido anatomicamente em duas porções, tá? Então, o sistema nervoso, que é o SN, é dividido em duas porções, tá? SN é o quê? Sistema nervoso, tá? Então, quais são as porções que vai se dividir o sistema nervoso, tá? Ele vai se dividir basicamente em duas partes, tá? Sistema nervoso central, né? E o sistema nervoso periférico. Então, você pode fazer aí no seu caderno também. Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Tá? Meu computador não está muito rápido, né? Sistema nervoso central, SNC, tá? Sistema nervoso central e o sistema nervoso
sistema nervoso periférico, tá? Então, anatomicamente falando, o sistema nervoso é dividido em central e sistema nervoso periférico. Beleza? Então, vamos lá. O sistema nervoso central, pessoal, ele é formado, né? Ele é formado estruturalmente, né? Por duas porções, tá? Que é, aqui eu vou colocar seta primeiro. Então, ele é formado a partir do encéfalo e ele é formado também a partir da medula espinal. Então, vamos anotar o encéfalo ok? E da medula espinhal. Então, essas são as estruturas que formam o sistema nervoso central. Isso é uma divisão, pessoal, anatômica, tá? Agora, o sistema nervoso periférico, também chamado de SNP, né? Aqui no meu desenho aqui, ele também tem a sua divisão, tá? Então, o sistema nervoso periférico, ele é dividido em três estruturas aí. Nós temos aí uma estrutura que é os nervos, a outra estrutura que é os gânglios e a outra estrutura que é as terminações nervosas, ou também chamada de elementos nervosos. Deixa eu colocar aqui. Então, gânglios, gânglios nervosos, vou colocar assim agora. Gânglios nervosos, nervos, e as terminações, tá? Vamos ver se vai. Então, revisando aqui, pessoal, o sistema nervoso é dividido em, tá? Ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? Então, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, por sua vez, ele é subdividido em encéfalo e medula espinal, tá? As estruturas que compõem isso nós já vimos aí, ok? Deixa eu tirar aqui essa porcaria desse negócio aqui que eu estou recebendo um monte de mensagem aqui. Então, onde eu estava, o sistema nervoso periférico também é subdividido, tá? Em gânglios nervosos, nervos, tá? E terminações nervosas, tá ok? Então, essa seria a sua divisão, tá? Porém, pessoal, o encéfalo, e eu estou fazendo isso aqui, pessoal, de forma lenta e com vocês, eu podia pegar isso aqui pronto, para estimular vocês a fazer também junto comigo e vocês ir escrevendo, anotando, né? E me ouvindo. Então, para a gente poder melhorar aí o aprendizado aí, tá? Então, o encéfalo, pessoal, ele é formado por que estrutura, tá?
nós temos compondo o encéfalo 3 estruturas aí, tá? E nós vamos anotar aí. Então, nós temos, compondo o encéfalo, tá? Nós temos aí o cérebro. Vamos colocar aí, cérebro. O que acontece, pessoal? Antigamente se usava muito o termo, hoje ainda tem muita gente que usa, né? O termo cérebro associado a tudo que está ali na nossa calota craniana, né? Na nossa abóbada, tá? Ou seja, tudo que está ali dentro do crânio, cérebro. Porém, tudo que está ali dentro do crânio é chamado de encéfalo, tá? O conjunto encéfalo é tudo aquilo ali, tá? A palavra cérebro é uma parte daquilo, então tudo aquilo lá não é cérebro, tá? Existem coisas ali que não é cérebro, tá? Então, compreendam que essa nomenclatura, ela pode distinguir. Então, por isso que a gente está aprendendo de forma detalhada e de forma correta para que vocês possam usar aí usar essa nomenclatura aí de forma correta. Então, a gente aprende de forma correta e depois a gente não sofre com isso aí, tá? Então, o encéfalo, ou seja, tudo que está ali dentro do nosso crânio é formado por 3 estruturas básicas, que é o cérebro, né? O cerebelo e o tronco encefálico, tá? Que são o conjunto dessas estruturas aí. Beleza? Então, essas estruturas vão formar o nosso encéfalo, tá? Lembrando que a gente já viu que o encéfalo, algumas informações ali, né? Por exemplo, o nosso cérebro, tá? Ele é formado pelos hemisférios cerebrais. Eu falei com vocês isso aí naquele momento anterior ali, tá? Então, eu vou colocar aqui os hemisférios cerebrais, não é isso? Que é o cérebro do lado direito e o cérebro do lado esquerdo, tá? Tanto a parte do hemisfério cerebral direito e hemisfério cerebral esquerdo, eles vão compor, vão formar o que nós chamamos aí de cérebro. Beleza? Então, vou colocar aqui hemisfério cerebral direito e nós temos o hemisfério cerebral esquerdo, tá? Então, isso que compõe o cérebro. O cerebelo, nós não vamos fazer divisões, mas ele é dividido em 3 partes também, senão vai ficar muito aprofundado. Mas o cerebelo, o tronco encefálico, pessoal, é importante nós comentarmos aí a sua divisão, tá? Que é o PMF, o MPB, né? Então, o tronco encefálico é dividido nessas 3 porções aí, que é o MPB. É bom que vocês vão ver que eu sou ruim no computador. MPB. Então, o que é esse MPB, professor? É música popular brasileira? Não. É o mesencéfalo. Eu comentei lá nas vesículas embrionárias, né? Mesencéfalo. O P vem de ponte. E o P vem de bulbo. Bulbo, tá? Então, essas são as 3 estruturas que vão formar o tronco encefálico. Mesencéfalo, ponte e bulbo. Beleza?
A medula espinhal, pessoal, a medula espinhal, ela vai ter a sua estrutura aí, né? Só que nós não vamos dividi-la, tá? Os gânglios, pessoal, é importante salientar que eles podem, dependendo da referência bibliográfica aí, tá? Eles podem ser divididos em dois tipos, né? Que são os gânglios pré-ganglionar e o gânglio pós-ganglionar. Outra confusão que muita gente faz é justamente, pessoal, a questão de gânglios. Quando a gente fala só gânglio, tá? Fica aberto o leque, tá? Então, gânglio, ele pode ser o gânglio nervoso, gânglio linfático, tá? Aqui nesse caso é gânglios, né, nervosos, tá? Então, os gânglios nervosos, eles podem ser divididos em pré-ganglionar ou pré-vertebral, né? Dependendo da referência bibliográfica, né? Né, pós-ganglionar ou paravertebral. Vou colocar uma aqui para não colocar muito nome aqui, vocês viram que o negócio não é fácil. Então, pré-ganglionar ou pré-vertebral e pós-ganglionar ou paravertebral, tá? Então, tipo de gânglios aí. Os nervos, pessoal, também possuem uma divisão anatômica importante de nós comentarmos, tá? Que vou colocar aqui para vocês, os tipos de nervos cranianos, esse vai ficar muito perto, e os nervos espinhais. Então, nervos cranianos e nervos espinhais, tá? Fique tranquilo que a gente vai comentar cada tópico desse aqui, a gente vai falar de novo, tá? Detalhes ali de forma mais aprofundada. Aqui é para vocês poderem enxergar o nosso sistema nervoso de uma forma mais aberta, tá? Para vocês poderem ver que o negócio não é tão simples quanto parece, né? Então, as terminações nervosas, pessoal, pode ser aferente, eferente, depende da nomenclatura. Eu vou colocar dessa forma aqui para vocês terem mais uma anotaçãozinha aqui, que é importante a gente já diferenciar agora, né? E depois nós vamos aprofundar, falar um pouquinho mais de cada uma aí, ok? Então, as terminações nervosas podem ser divididas aí em sensitivas, ou, né, nós chamamos de aferentes, né? É a mesma coisa, tá, pessoal? Sensitivas e as outras são chamadas de motoras, tá? Então, sensitivas e motoras, ou também chamadas de eferentes, tá? Então, aferente, sensitiva, motora ou, né, eferente, tá? Então, basicamente, se nós fôssemos dividir anatomicamente falando, nós iríamos separar essa estrutura, né, do sistema nervoso central aí, do sistema nervoso, de forma anatômica, né, das seguintes formas, tá? E aí, pessoal, o que eu quero mostrar com vocês aí, que é importante? Que cada tópico disso aqui é uma aula, são assuntos que nós podemos nos aprofundar, tá? Sobre cada estrutura aqui. Então, nós de forma organizada, e nós vamos falar aqui, mas nós vamos dar ênfase nas coisas principais
mesmo porque o nosso objetivo não é sanar todas as informações, né, pelo tempo que nós temos aí. Então, para que vocês possam ter essa... Depois eu vou mandar para vocês aí, ter essa informação aí, tá bom? Então, continuando, pessoal, nós temos aí a questão do fluxo sanguíneo, tá? O fluxo sanguíneo para o nosso encéfalo e medula espinhal aí, né? Nosso sistema nervoso. Então, o que eu queria que vocês observassem aqui de importante? Que o encéfalo e a medula espinhal precisa receber sangue. Obviamente, é um tecido que precisa ser suprido aí de oxigênio e nutrientes aí, tá? Agora, qual que é o principal vaso que leva sangue para o nosso sistema nervoso central? Então, é isso que eu gostaria que vocês anotassem, tá? O principal vaso, pessoal, que leva sangue, né, é que tem o sangue que é levado e tem o vaso que traz o sangue, tá? Então, o principal vaso é esse vaso aqui, ó, é a artéria carótida comum, tá? Artéria carótida comum. A artéria carótida comum, ela tem tanto a direita, tá? Quanto a esquerda, tá? Ok? Tanto a comum, direita quanto a esquerda, tá? A diferença é que uma vem do tronco braquiocefálico e a outra vem diretamente ali do arco aórtico, né? Que é esse vaso aqui. Então, esse cara aqui, o coração tá aqui, ó. O coração, quando ele emite esse arco aqui, que é o arco aórtico, né? A artéria aorta, ela vai emitir ramos. Esses ramos emitidos, uma dessa, né, vai diretamente para o encéfalo e medula, diretamente para o encéfalo, e a outra, pessoal, né, formada a partir, né, desses vasos aí, que é a subclave aqui, ó, essa aqui é a artéria subclave. Então, a artéria subclave, ela vai emitir ramos, isso dos dois lados, tanto aqui quanto aqui, tá? Então, essa artéria emitindo esses vasos, nós teremos aí a artéria vertebral. Então, professor, o que eu preciso anotar aí? Né? Que o fluxo sanguíneo que vai para, nós chamamos de irrigação. A irrigação do sistema nervoso central, que é o encéfalo e medula espinhal, ela se dá, pessoal, né, principalmente através desses vasos, tá? Que são as artérias carótidas comum, direita e esquerda, tá ok? Artéria carótida comum, direita e esquerda. Beleza? A artéria carótida comum vai dividir em artéria carótida interna e externa e vamos fazer outras subdivisões aí bem complexas que nós não vamos aprofundar. Então aqui eu gostaria que vocês aprendessem que a artéria carótida comum, tanto direita quanto esquerda, vai levar o sangue para o encéfalo, tá? A artéria carótida comum leva sangue lá para o encéfalo aqui, ó, né? Tanto pelo cérebro, cerebelo e tronco cefálico, como eu já disse, a divisão. E a artéria vertebral, pessoal, é essa artéria, né, que vai levar sangue, principalmente passando aqui pela medula espinhal, tá? Então vai oxigenar também a medula espinhal. Ela vai partir da artéria subclave, que é essa artéria aqui, ó, tá? Então, é esses dois nomes que eu gostaria que vocês visualizassem, tá? Quanto ao sangue venoso, tá, pessoal? Quanto ao sangue venoso, ao sangue que volta do encéfalo e da medula espinal, que nós chamamos de drenagem, tá? A irrigação é a artéria que leva. A drenagem, que é a retirada lá do sangue, o sangue vai voltar daquele local, é trazido por veias, tá? Por veias. Então, eu gostaria que vocês anotassem, né, o principal vaso, os principais vasos que vão trazer esse sangue aí, tá? Então, nós temos, pessoal, aqui, né, basicamente, pessoal, a veia jugular, tá? É jugular, tá? Não é jum com N no meio, não. Jugular. Aí nós temos a jugular, né, interna e externa, tá?
Isso dos dois lados, direita e esquerda. Então, anotem somente isso aqui, ó. Artéria jugular. Tá, direita e esquerda, tá? Que daí nós temos a direita e esquerda interna e externa, como eu já falei. E aqui, pessoal, nós temos, né? Não tá marcado aqui, a gente não consegue... mas é a artéria vertebral também, tá? Então tem a veia vertebral. Tem a artéria vertebral, nós temos a veia vertebral também. Então, VV, veia vertebral. A veia jugular interna, são veias, tá, pessoal? Não sei se eu falei errado aí na hora que eu disse, mas a veia jugular interna e externa, direita e esquerda, são os principais vasos que drenam, que trazem o sangue vindo do sistema nervoso central, né? A jugular, direita e esquerda, interna e externa, traz o sangue vindo do encéfalo, principalmente, tá? E a veia vertebral, ela traz o sangue vindo da medula espinhal, principalmente. Ah, tem só esses vasos? Não, pessoal, nós temos mais vasos, mas aqui relacionado ao fluxo sanguíneo, que vai e vem do nosso sistema nervoso, os principais vasos são esses aqui, tá? Artéria carótida comum direita e esquerda, artéria vertebral, tá? Isso irrigando, né? Levando sangue. E drenando, trazendo o sangue, nós temos, né, principalmente a veia jugular, né, que nós temos direita e esquerda, interna e externa, e nós temos a veia vertebral também. Beleza? Aqui eu coloquei uma correlação clínica para que vocês já possam visualizar nesse momento a importância da gente entender sobre isso, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo, pessoal, o acidente vascular, né? Cerebral. Isso aqui é uma guerra, porque antigamente se chamava acidente vascular cerebral. Aí depois mudaram para acidente vascular encefálico. E agora voltaram, né, a dizer que o melhor termo é AVC. Então, essa briga aí só Jesus, né, vai resolver. Então, compreendam que AVC significa acidente vascular cerebral. AVE significa acidente vascular encefálico, tá? Professor, por que essa distinção? Porque eles falavam que o acidente vascular não acontece somente no cérebro. Então, não seria correto usar só AVC, acidente vascular cerebral. Por quê? Porque ele também pode acontecer no tronco encefálico, pode acontecer no cerebelo. Então, o correto seria usar o termo AVE, acidente vascular encefálico. Porém, pessoal, eles viram que a maior parte dos acidentes vasculares é no cérebro. Então, falaram que é correto usar o termo AVC mesmo, tá? O acidente vascular pode ser isquêmico ou hemorrágico. Acidente, pessoal, é alguma coisa que aconteceu errado. Você está indo numa estrada e se você era para ir normal no mercado e você bateu no caminho. Então, você se acidentou. Então, da mesma forma, o sangue era para ir para uma região, esse sangue acaba não chegando. Tá? Por quê? Porque aconteceu um acidente. Vascular é porque o vascular vem de vasculo, de vaso. Então, o acidente acontece no vaso sanguíneo, tá? O vaso que leva esse sangue aí, tá? E isquêmico refere-se a uma obstrução. Uma isquemia, na verdade, isquêmico refere-se a uma diminuição de sangue, tá? Essa diminuição de sangue, muitas das vezes, acontece por formação de um coágulo, de gordura, de um tumor, né? Então, existem várias formas que eu não vou entrar na questão da patologia aqui, né, do processo patológico. Mas para que vocês saibam que isquêmico é porque o sangue está chegando em uma quantidade muito pequena ou não está chegando, tá? Então, o volume de sangue no tecido cessou ou diminuiu, tá? Já o hemorrágico é que esse sangue ele não vai chegar de forma suficiente porque teve uma ruptura desse vaso, né, desse vaso sanguíneo, e ele acaba não recebendo. Então, para que vocês entendam que um acidente vascular encefálico ou isquêmico, hemorrágico, né, ele pode fazer com que o tecido, lá o sistema nervoso, não receba sangue, tá? Então, popularmente, isso aqui é muito chamado de derrame, tá? A pessoa teve um derrame na cabeça, né? Então, esse derrame na cabeça é muito associado. A pessoa teve uma perca da face, né, do movimento da face. Uma paralisia facial, por exemplo. Pode ser, né, resultante dessa condição clínica aqui, patológica, tá? Então, e o ataque isquêmico transitório, né, que a gente chama de AIT, é uma obstrução temporária, geralmente menos que 24 horas, que a pessoa apresenta aqueles sinais, porém depois tem um retorno da circulação, normalmente, né? Aí
pessoa volta à condição normal ali, tá bom? Eu não vou me aprofundar nisso porque não é o foco falar de doença, e sim falar dos processos patológicos que podem existir aqui, tá? Comentar com vocês detalhes aí, vocês vão ver em outras disciplinas aí. Então, o encéfalo. Vamos falar um pouquinho sobre o encéfalo, pessoal. O que nós já sabemos do encéfalo, que eu já comentei com vocês. Que o encéfalo, ele é, né, formado basicamente por o cérebro, pelo tronco encefálico e pelo cerebelo, tá? No primeiro momento, se vocês às vezes vão olhar essa massa aqui, ó, esse encéfalo, vão falar, cara, que caramba isso aí, é só o miolo, né, como as pessoas usam como termo, tá? Aqui a gente pode ver, pessoal, esse plástico que está envolvendo aqui em cima, ó, que aqui existe parecendo umas teinhas de aranha aqui, ó, vermelhinha, isso aqui são as meninges que estão revestindo ali, tá? Assim como a gente observa aqui, ó, foi abrido o crânio ali para poder vocês... foi feito o estudo, né, e a gente conseguiu observar, tá? Eu queria voltar aqui, aonde que eu estava falando, aqui, ó. Então, ó, essa porção aqui, ó, tudo isso aqui é o cérebro. Vou pôr o C aqui. Tá? Existe eu não falei naquela divisão aqui, ó, tá? Porque é uma coisa mais recente, mas existe uma divisão em que eles colocam o telencéfalo, tá? Eles colocam aqui que o encéfalo é formado pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo telencéfalo, tá? Perdão, diencéfalo, falei errado, né? E pelo tronco encefálico. Porém, pessoal, como eu disse para vocês, depende da nomenclatura, ainda isso não foi aceito, tá? Isso ainda não foi aceito. Então, depende das referências aí, tá? Aqui nós vamos tratar cérebro como tudão, porque ele vai pegar o telencéfalo e o diencéfalo junto. Essa porção aqui, ó, esse cara aqui, ó, é o tronco encefálico. Eu vou pôr o T e o E aqui. Tronco encefálico. E essa porção aqui, ó, né, isso aqui é o cerebelo, tá? Então, o cerebelo é essa porção aqui. Então, agora vocês sabem que tudo isso forma o encéfalo, tá? Então, o encéfalo é formado pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Aí nós vamos voltar naquela imagem lá para poder identificar. Então, aqui, ó, toda essa porção aqui, superior, nós já sabemos que é o cérebro. Essa porção aqui, ó, é o cerebelo, tá? E aqui seria a pontinha que foi cortado, seria o tronco encefálico. Aqui, o que nós estamos visualizando? Nós estamos tendo uma imagem, né? Olhando, né, parte superior, cranial, nós estamos visualizando somente o cérebro. Não dá para ver outra coisa aqui. Não, tá? Agora, nessa imagem, o que nós podemos visualizar? Aqui, né? Cérebro, não é isso? Então, aqui estão os dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo. Aqui, ó, nós estamos visualizando o cerebelo, tá? Cerebelo. Opa, cerebelo. E aqui, pessoal, nós estamos visualizando uma parte do TE, do tronco encefálico. Então, agora, vocês olhando essa imagem, a gente já consegue identificar com outros olhos, né, as estruturas que formam o nosso sistema nervoso central, tá? Essa parte aqui seria o encéfalo, tá? Então, continuando, pessoal, o nosso encéfalo, pessoal, ele tem algumas características para vocês anotarem de informações a mais, né, para que vocês saibam. O nosso encéfalo, ele tem um peso aí, tá? Aproximado aí, ele tem um peso aproximado de 1,3 kg, tá? Aproximadamente 1,3 kg. Esse peso, pessoal, é claro que considerando um adulto, né? A gente considerando um adulto como referência aí, tá? Nós temos em torno aí de 100 bilhões de neurônios, tá? Para que vocês entendam, na verdade, em torno de 100 bilhões
de células, né? Que vão estar fazendo as nossas funções aí, tá? O nosso encéfalo aí, pessoal, ele representa, ele consome em torno de 25% do oxigênio que nós produzimos aí, né? Que nós absorvemos. Então, ele consome, né, 25% do oxigênio do corpo. Então, por quê? Porque ele é muito importante, pessoal, tá? Esse órgão é um órgão diferenciado. Por quê? Porque ele trabalha durante toda a nossa vida, tá, pessoal? Ele trabalha durante, né, todo o nosso momento aqui nessa terra, ele vai estar atuando. Então, é um órgão que não descansa, tá, pessoal? E é um órgão que não fadiga, ele não se cansa, tá? Ah, professor, às vezes, quando você está, por exemplo, estudando muito, dói a cabeça. Aqui existem muitas coisas associadas, pessoal. Embora você ache que você vai descansar ele, não, você continua pensando em outras coisas, você pode até abandonar aquele livro ali, né, aquela aula, mas você vai estar pensando em outras coisas, preocupado com outras coisas, raciocinando, planejando. Então, é um órgão que não se cansa não, tá? É claro que, às vezes, quando você lê bastante, você vai ter uma dor, né, na questão dos músculos oculares, né, do olho ali. E o olho, sim, né, aquele músculo fadiga e cansa, e você acha que a dor na cabeça ali é por conta de você estar estudando, né, sua cabeça pirando, a gente fala, tá fervendo, né? Ok? Então tem essa distinção, tá? O nosso encéfalo, pessoal, nessa parte maior dele é chamado de cérebro, tá? Então, o cérebro, tá? Ele possui divisões, tá? Então, eu queria mostrar para vocês aqui as divisões do cérebro, tá? Então, o cérebro ele é dividido, pessoal, em lobos, tá? Então, deixa eu pegar aqui a estrutura aqui para a gente poder visualizar. Então, o cérebro é dividido em lobos, tá? Então, nós temos aí, ó, o lobo frontal, ok? Lobo frontal, lobo, tá? Frontal. Nós temos, pessoal, o lobo parietal, que é esse cara aqui, fica em cima, tá? Olha lá em cima. Lobo parietal. Nós temos o lobo occipital, com 2C, né? Occipital. Não sei se está muito rápido, né? Às vezes você está querendo anotar enquanto eu falo. Occipital. Nós temos o lobo temporal, tá? Lobo temporal, que é esse cara aqui, ó. Esse e esse, ok? Lobo temporal, ok? Nós temos internamente um outro lobo, pessoal, chamado lóbulo da ínsula, tá? Esse lobo da ínsula, ou insular, é a mesma coisa, tá? Aqui e aqui. Lembrando, pessoal, que nos livros antigos, se você pegar uma referência mais antiga, não se dividia o lobo da ínsula, tá? Não se usava esse termo, né? Oxente. Então, lobo da ínsula. Ok? Eu acho que deu para vocês visualizarem, tá? Então, quais são os lobos? Nós temos lobo frontal, que é esse cara aqui. Lobo parietal, que é esse cara de cima aqui, né? Nós temos aí o lobo occipital, que é esse cara da parte posterior aqui, ó. Nós temos lobo temporal, que é esses lobos laterais aqui, tá? E internamente ali nós temos o lobo insular, ou da ínsula, né? Que eu mostrei para vocês já, que é esse cara aqui, ó. Tá ok? O que acontece, pessoal? Essa é a divisão do cérebro. Tá? Essa é a divisão do cérebro.
Então, pessoal, uma coisa importante da gente comentar é que o nosso cérebro, ele é formado por essas ondulações aqui, ó, tá? Essas ondulações aí são chamados, tá, de giros, tá? Esses giros, pessoal, é porque como o nosso encéfalo, ele tinha que ser muito grande, tinha que ser do tamanho, por exemplo, de uma roda de um trator. E imagina o ser humano com a cabeça andando numa cabeça desse jeito. Então, o que foi feito com a ideia é essa, né, de criação, né? Foi dobrado as nossas células nervosas, então ficou com essas dobras aqui, ó, diminuído para a gente compactar o tamanho, tá? Então, foi feita essa compactação, tá? E foi formado esses giros. Então, os giros são essas ondulações aqui. Esses espaços que tem entre os giros, que é isso aqui, ó, isso aqui são chamados de sulcos, tá? E, pessoal, acreditem você ou não, né? Cada giro desse tem um nome, tá? Cada giro desse tem um nome, cada sulco desse tem um nome, tá? Então, tem nome para tudo isso aqui, pessoal. Acreditem, cada região dessa tem a sua importância dentro do nosso funcionamento, né, humano aí, tá? Nós somos uma máquina de Deus abençoada, perfeita, tá? Então, continuando aí, já falamos da divisão, né, dos lobos, né? Falei que existem sulcos, tá? Os sulcos, lembra que os sulcos vai ser circulado o LCR também por eles aqui, tá? E outra coisa, pessoal, aqui envolvendo o encéfalo, né, o cérebro e as outras estruturas, nós temos as meninges, tá? Que nós podemos ver nessa imagem aqui. Beleza? Então, continuando, o cerebelo, pessoal. Eu não vou me aprofundar nele, mas vocês saibam que o cerebelo ele é dividido também, tá? Existe uma divisão estrutural desse cerebelo também em lobos, tá? Então, o cerebelo, essa palavra cerebelo significa pequeno cérebro, tá? Porque ele é uma estrutura pequena, né? Mas é como se fosse um outro cérebro localizado aqui, tá? Na verdade, pessoal, o cerebelo, ele é uma estrutura que representa a maior parte dos neurônios aí, tá? Nós temos aí em torno de 70% dos neurônios localizados nessa região aqui, nessa estrutura chamada de cerebelo, tá? Ele tem uma coloração mais escura, né? Uma cor mais castanha aí, como vocês podem visualizar. E o cerebelo também ele é dividido em lobos, tá? Então, ó, tem o lobo rostral, que é o anterior, né? Que tá lá na frente, tá? Que é esse daqui, ó, né? Essa parte aqui. Tem o lobo, né? Flóculo nodular, que é esse lobo médio aqui do meio, né? Do flóculo. E nós temos o lobo caudal, que é o lobo, né? Localizado na parte posterior ali, tá? Então, rostral, flóculo nodular e caudal, seria o posterior, tá? O cerebelo, como eu disse para vocês, ele possui muitos neurônios, né? Mais neurônios do que o próprio cérebro ali, tá? É uma estrutura responsável, pessoal, basicamente pela questão de coordenação motora. É aqui que é feito o planejamento. Você vai chutar uma bola, qual que é o peso da bola? Para onde que você vai chutar? Quais os músculos que vão agir? Qual é a força que você vai empregar? Quem que vai equilibrar o corpo para não cair? Então, todo esse planejamento é feito aqui esse planejamento de equilíbrio, né, de coordenação, vai ser feito nessa região aqui, tá? Eu não falei naquela parte anterior, para dar ênfase, porque em fisiologia a gente comenta um pouco mais, né? E as funções dos lobos aí, tá? Cerebrais. Que mais, pessoal? O cerebelo, como a gente já viu, ele compõe, né, o nosso sistema nervoso central, tá? Ele faz parte do sistema nervoso central e ele fica localizado, pessoal, na parte na abóbada craniana, ali dentro do nosso, abaixo do nosso crânio, né? Na parte inferior. Então ele fica abaixo do cérebro e atrás do tronco encefálico, tá? Então, como vocês podem observar aqui, ó, aqui em cima nós temos o cérebro, né? Em cima. E nós temos, ó, na parte posterior,
né, e do tronco encefálico, que está aqui na frente, e abaixo, né, basicamente do cérebro, principalmente dessa parte occipital, do lobo occipital. Então, aqui nós estamos localizando o nosso cerebelo. Beleza? Então, é o que eu gostaria de comentar. Vou falar um pouco sobre o tronco encefálico, tá? E se vocês foram espertos até agora, vocês observaram que nós começamos a falar essas estruturas aqui. Então, nós falamos do encéfalo, não foi? Falamos do cérebro, falamos do cerebelo e agora nós estamos no tronco encefálico. Nós vamos arrematar essas estruturas todas aí, tá? Então, o nosso tronco encefálico, pessoal, essa palavra tronco refere-se por quê? Porque ele é considerado uma base mesmo, né? Quando a gente fala em uma árvore, o tronco da árvore, então a árvore está aqui, olha que linda essa árvore. O tronco da árvore é esse aqui, ó. O encéfalo é como se fosse uma árvore, então olha que bacana, ela está aqui em cima, olha o tronco dela, o que que é? Então o tronco encefálico seria a base desse encéfalo, tá? Então esse tronco, por isso que ele tem um nome, o tronco do encéfalo, tronco encefálico, tá? É ele que vai estar se comunicando com todas as estruturas, tanto do cérebro quanto do cerebelo, tá? O tronco encefálico, como nós já vimos lá naquele slide anterior, ele é formado por 3 estruturas aí, né? Que a gente chama de MPB, né? O MPB, né? Não é música popular brasileira, como eu disse, tá? É o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, tá? Mesencéfalo, ponte e bulbo, não necessariamente nessa ordem, de cima para baixo, né? Que depende da visão que você vai ver, mas essa organização é semelhante àquilo ali mesmo, tá? Então, o tronco encefálico ele é formado, ó, pelo mesencéfalo, tá? Que está aqui, ó, nessa porção aqui, tá? Mesencéfalo. A ponte, que ela está no meio, mas mais anterior, a ponte. E essa porção aqui é o bulbo, tá? Então, mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? São as estruturas que vão formar o nosso sistema, o nosso tronco encefálico, tá? Professor, o que que faz o tronco encefálico, tá? O tronco encefálico, pessoal, ele é um ponto de união, ele vai ligar, né, o nosso encéfalo, né, o nosso cérebro cerebelo, então ele vai ligar todas essas estruturas aqui em cima com a medula espinhal, tá? Então ele é um ponto de união ali, tá? Professor, aonde que vai começar a medula espinhal? Tá vendo a vértebra aqui? Essa aqui é a vértebra chamada de C1, tá? É a vértebra C1. Então a C1, o Atlas, né? Que é essa vértebra aqui, a partir daqui para baixo, isso aqui é a medula espinhal. Daqui para cima é o tronco encefálico, tá? Professor, o que tem de importante aqui para a gente falar, né? Por que ele é tão importante? Além de ligar, pessoal, esse cara, ele possui vários núcleos, vários sensores, posso dizer assim, tá? Então tem um monte de sensores aqui no tronco encefálico, tá? Isso vale para o mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? Esses sensores, pessoal, eles estão igual um carro, né? Tem um sensor, eles estão interligados. Então daqui vão sair um monte de nervos, tá? Então, esses sensores são ligados por nervos, tá? Então, por isso que nós temos ali nervos cranianos, tá? Esses nervos cranianos que vão se ligar aqui, né, no nosso crânio, 10 pares, pessoal, 10 pares deles vão sair aqui. Então, vai ter 20 nervos que vai sair do tronco encefálico, tá? Para vocês entender a grande importância, tá? O tronco encefálico ele vai emitir, vai se ligar a 20 nervos, né? Ou seja, 10 pares de nervos cranianos. E esses nervos vão estar ligando o que aqui? Vão estar ligando esses sensores, tá? Então, por exemplo, né? Imagina que aqui está o coração, né? Então vai sair um nervo daqui, ó, e vai vir até o coração e vai poder influenciar o coração. Imagina que o pulmão está aqui, vai sair um nervo daqui e vai influenciar o funcionamento do pulmão. Imagina que isso aqui é o estômago, vai sair um nervo daqui e vai influenciar, por exemplo, o funcionamento do estômago. Então, o tronco encefálico, pessoal, ele tem vários sensores que nos ajudam a controlar o bom funcionamento, a regulação
de vários órgãos, vários sistemas vão estar mediados por essa estrutura aí, tá ok? E lembra que o tronco encefálico ele está ligado ao nosso, né, cérebro e também ao nosso cerebelo. Então tem vários nervos que vão partir, né, várias fibras nervosas, na verdade, que vão partir dessas regiões e ligando o tronco encefálico, e isso aqui é uma conexão, emaranhados de fio interligados aí para fazer o negócio funcionar direito, tá? Então o tronco encefálico, como eu disse para vocês, emite nervos, tá? Esses nervos são chamados de nervos cranianos, tá ok? Depois eu vou dar ênfase nesses nervos aí, tudo eles, cada nervo tem nome, tá, pessoal? Então a gente vai falar depois sobre os nervos, tá? Aqui eu queria só que vocês gravassem que dele vai partir 10 pares, tá? E ele é uma base, né, para o nosso encéfalo, por isso que ele é chamado de tronco, tá? Ele se localiza, né, abaixo do cérebro, né, na parte abaixo do cérebro e anteriormente ao cerebelo, na parte anterior. Ele é dividido em 3 partes, como eu disse para vocês, que é o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, tá? Eu vou falar agora sobre a medula espinhal, acredito que vai ser a última coisa que eu vou conseguir falar nessa aula de hoje, tá? A medula espinhal, pessoal. A medula espinal, né, o termo espinhal ainda que eu usei aqui é o termo antigo, tá, pessoal? Tem que criar vergonha na cara e arrumar isso aqui, tá? Porém, é um termo que vocês vão achar bem mais usual, tá? Mas hoje o termo mais usado, tira esse H e fica medula espinal, tá? Então, a medula espinhal tem que tomar cuidado para que vocês não confundam, tá? A medula espinhal, tem gente que confunde medula espinhal com medula óssea, tá? Medula óssea é outra parada lá que está lá nos ossos, que a gente já viu lá no sistema esquelético. A medula espinhal, ela vai estar localizada naquele canal ráqueo que eu falei para vocês. Então, olha a aparência dela, pessoal. Ela parece uma cobra, né? Se você observar aqui, né? Fazer uma hipótese aqui. Então, essa medula espinhal, ela está localizada dentro de um canal ráqueo, né? A gente chama de... Cada buraquinho desse aqui no osso é chamado-se forame vertebral. Então, é um forame da vértebra, um buraco na vértebra. Então, aqui tem um, aqui embaixo tem outro. Esse forame vertebral, quando ele pega esse forame e o outro, vai ficar um cano aqui dentro, um tubo, né, na verdade. A gente viu lá na parte introdutória que é um paquímero, né, chamado paquímero dorsal. Então, esse tubo, que esse paquímero, né, é chamado de canal ráqueo. Então, vários forames vertebrais formam o canal ráqueo, tá? E aqui nesse canal vai ser ocupado por uma estrutura nervosa, tá? De células nervosas, chamada de medula espinhal, tá? Então a medula espinhal, ela é formada basicamente por células nervosas, tanto neurônios quanto células da glia, né? Células nervosas. E essas células nervosas vão estar formando a medula espinal e ela vai se localizar, então a localização, né, nesse canal ráqueo, nós chamamos popularmente isso aqui de coluna vertebral, né? Então se localiza na coluna vertebral. Só que a coluna vertebral, vocês sabem que é formado por vários, né, é um tubo formado por várias junções aqui de forames vertebrais. E o conjunto vai ser chamado de canal ráqueo. Por isso que tem aquele processo anestésico chamado cirurgia raquidiana, ou anestesia raquidiana, né? Então, viram que a medula espinhal, ela está ligada ao nosso encéfalo. Através do quê? Através do tronco encefálico. Então, ela vai se ligar, né? Lembra que eu mostrei para vocês na imagem anterior? De C1 para cima, tronco encefálico. De C1 para baixo, medula espinhal, tá? Então, a medula espinhal, ela tem essa função, essa conexão ao tronco encefálico, tá? O tamanho, pessoal, a medula espinal, pessoal, varia, obviamente, de pessoa para pessoa, mas, em média, aí para que vocês tenham um dado, né, para vocês poderem anotar, ela mede em torno de 44, né, a 46 centímetros, tá, de comprimento, tá, pessoal? Então, se a gente fosse pegar uma trena aqui, ó, né, fosse medir mais ou menos em torno de 44 a 45 centímetros, tá, de comprimento, tá? E ela tem uma espessura, um diâmetro de aproximadamente 1,8, tá, centímetros, tá? Ok?
Se a gente colocar entre 44 e 45, vamos resumir aí para 44 e 46, né? 45, tá? E o tamanho vai ser em torno de 1,8 centímetros, tá? De diâmetro. Beleza? Essa é a medula espinhal, tá? Qual que é a forma da medula espinhal, pessoal? Se vocês observarem, né? Eu falei que parece uma cobra, mas o livro fala que ela é um tubo cilíndrico, tá? Então ela tem uma forma cilíndrica, tá? Parece um tubo ali, né? Que vai ocupar a coluna vertebral ali, tá? Então tem uma aparência, né? De um tubo cilíndrico aí. Tá? E vocês sabem que tem muita gente que tem lesão na coluna, né? Na coluna vertebral, né? Nas vértebras, e essa vértebra acaba comprimindo ou acaba fragmentando, lesionando a medula espinhal, né? Mas nós sabemos que isso não é tão fácil de acontecer, porque as vértebras acabam protegendo. Olha o tamanho, pessoal, da vértebra aí, né? Então ela acaba protegendo bem a nossa medula aí. Tá ok? Então ela é protegida pela medula espinhal. Esse tubo cilíndrico, quando a gente fala forma cilíndrica, a gente imagina o seguinte: imagina um cilindro de pão, né? Você pega aquele cilindro assim, né? Mais ou menos assim. Só que ela é achatada, então ela tem um achatamento, ó, na parte anterior e posterior. Então ela é achatada antero-posterior, tá? Então a medula, ela tem um achatamento, tá? Ela não é totalmente redondinha, tá? Ela tem um achatamento. Como se você pegasse um cilindro e apertasse ele, né? Então tem um achatamento antero-posterior, tá? Ela é achatada. E outra coisa importante de comentar, pessoal, que ela possui duas dilatações no seu trajeto aí, tá? Deixa eu tirar esse rabisco aqui, porque eu acho que fica mais fácil de ver. Se vocês observarem, ela tem uma região que é achatada. Aqui em cima, ela é mais achatada, né? E ela tem uma região mais achatada aqui embaixo, ó. Isso aqui são chamados de intumescência, tá? Então, as intumescências são esses achatamentos que existem na medula espinal, tá? Nós temos duas intumescências. Uma intumescência que fica na parte superior, chamada intumescência cervical, e uma outra intumescência na parte inferior, tá? Que é chamado de intumescência lombar, tá? Ou lombosacral, que é a mesma coisa, tá? A medula espinhal, pessoal, essas duas intumescências aqui, essas áreas dilatadas, nós vamos ter a emissão dos plexos nervosos, tá? Então aqui vai sair um monte de nervos que vão formar o que nós chamamos de plexos. Depois eu vou comentar sobre isso aí, tá? Mas o plexo seria esse emaranhado de nervos que vão partir daqui, dessa intumescência, tá? Então aqui na intumescência cervical, vai partir vários nervos que vão formar o plexo que nós chamamos de plexo braquial, né? É o plexo ali na região dos braços, tá? Então, o plexo braquial vai ser formado a partir dessa intumescência cervical. Aqui embaixo, pessoal, na parte inferior, nós temos a intumescência lombar, que vai formar o plexo que nós chamamos de plexo lombosacral, né? Que é o plexo que vai levar os nervos aí para os membros inferiores, né? Para coxa, perna, pé, para aquela região, né? Região ali de pelve, né? Então, a medula espinal, ela vai formar esses plexos nervosos, tá? Se vocês observar esse desenho aqui, ó, desenho não, essa imagem aqui, ó, vocês vão ver, ó, que existe a formação desses emaranhados, né? Então, olha só na parte anterior, aqui em cima, ó, forma o plexo, né? O plexo braquial aqui, ó, né? E na porção inferior também, tá? Então, a gente vai ter a formação do plexo aí, lombar ou lombo sacral, ok? O que mais, pessoal? A medula espinhal, ela vai se projetar, pessoal, a partir de C1, como a gente viu, né? Então, ela começa lá na C1, na partir da cervical número 1, né? Então, ela vem de C1
E ela vem, pessoal, até a vértebra lombar número 2. Então, ela vem até L2, tá? Essa estrutura, até aqui, ó. Essa estrutura aqui, né? Mais ou menos aqui seria aqui, assim, ó. Essa estrutura aqui seria esses 44 a 46 centímetros, tá? Então, uma estrutura cilíndrica, achatada anteroposteriormente, que se estende entre C1 e L2. Essa é a localização da medula ali, tá? Professor, mas espera aí, daqui para baixo não é medula? Daqui para baixo, pessoal, é uma projeção nervosa que vai partir da medula, tá? Que é chamado de cauda equina, tá? Normalmente, os procedimentos anestésicos são usados aqui entre L3, L4, entre L2 e L3, que já aí fica para baixo, o risco de causar uma lesão medular é menor, tá? E ele vai obstruir esse plexo ali, que vai partir da região ali pélvica, ali naquela extensão ali, tá? Então, observem, pessoal, que essa é a localização estrutural, tá? A medula espinhal, pessoal, ela também vai partir, né? Ela vai partir nervos dela. Então, vão ter um monte de nervos, se vocês observarem aqui, ó. Vocês vão ver que sai um monte de nervos dela, ó, que está ligada a ela, tá? A medula espinhal vai partir 31 pares, ou seja, 62 nervos espinhais, tá? Esses nervos espinhais, né, que vão partir da medula, vão ir para os músculos no nosso corpo ali e vão vir de várias áreas do nosso corpo, né, para poder tanto levar informação, né, quanto trazer informações de lá, tá? Ela é muito importante para o nosso corpo. A medula, ela realiza reflexos, né? A gente consegue, às vezes, você levou um beliscão na perna, você puxa a perna e não foi nem você que decidiu. Foi a própria medula que respondeu de forma rápida, né? Através de um reflexo que ocorreu ali, tá? Esses nervos, essas raízes nervosas vão sair aqui da medula espinal para poder controlar, receber informações e levar de várias regiões aí, ok? Pessoal, não vai dar tempo, né, de continuar, né? Então aqui depois eu vou comentar sobre os nervos, da onde que eles vêm, para vocês lá naquele termo nervos, né? Aqui a gente consegue visualizar até a projeção final. Daqui para cá é chamado de cauda equina. Por que cauda equina? Porque parece um rabo de cavalo, tá? E a medula está vindo até aqui, né? A medula. E aqui tá os nervos saindo dela. Ó. E o que está envolvendo aqui em cima, pessoal? O que é essa capinha? Meninges, lembra? Que a meninges são barreiras hematoencefálicas que envolvem o sistema nervoso central, que faz parte da medula espinhal. Então, aqui está as meninges também. Aqui nós temos as raízes nervosas, tá? Daqui para baixo vai formar as raízes do sacro, do cóccix, né? Que vão atuar no nosso corpo ali. Beleza? Pessoal, não vai dar para mim falar sobre as substâncias brancas e substâncias cinzentas, tá? Já cheguei no final da aula aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aí no grupo aí que eu vou estar respondendo, tá? Tentem anotar as principais informações aí e na próxima aula eu vou dar continuidade falando aqui sobre a substância branca e sobre as substâncias cinzentas que formam o sistema nervoso central, beleza? Muito obrigado por me ouvir. Grande abraço a todos, que Deus abençoe, tá? E qualquer coisa eu estou à disposição. Valeu? Fui!